E aí, tá tudo bem com você? Quem não me conhece, sem os óculos, eu sou o Wellington Calazans, mesmo sem os óculos. Não é férias, na verdade, eu estou na casa de campo, não é? Uma casa no interior aqui da Suécia, e estou trabalhando a partir daqui. E não posso deixar de comunicar, porque comunicar faz parte de mim. E eu tenho lido muito, né, porque aqui tem mais tempo para leitura, tenho, tenho buscado também reencontrar a tranquilidade através do contato com a natureza, essas coisas, tudo isso é muito bom, né? Mas os assuntos recentes, eles são extremamente preocupantes. Então eu resolvi fazer esse vídeo porque chegou um momento que, se nós não entendermos que nós somos parte da culpa, nós vamos continuar buscando em Lula, em Bolsonaro ou em outros atores da política ou da vida pública brasileira uma explicação para os problemas que estão sendo vividos no país. Então, falando um pouco sobre o Brasil, obviamente que eu vou falar sobre geopolítica, porque o Brasil, vou dar uma notícia para você. O Brasil é um país que fica dentro do planeta Terra, que é redondo, não é o, o, a terra plana de alguns imbecis. Então, o Brasil é um país riquíssimo em recursos e em condições de expansão. Expansão em termos de domínio de tecnologias, de setores produtivos modernos, porque possui matéria-prima e pode transformar isso em resultados que serão benéficos para o país e para o povo. Mas o Brasil, ele historicamente sempre foi explorado. Não é? Temos a infelicidade de estarmos no mesmo continente, ainda que ao sul, dos Estados Unidos da América, que é norte. Não é? Então, essa infelicidade faz com que a política norte-americana seja de sabotagem ao Brasil para que jamais tenha uma potência ao sul. Isto é política deles. Só que nós não podemos aceitar que esta política deles seja vitoriosa, porque essa vitória da política deles é a nossa derrota. Então, é aqui um argumento inicial para dizer que os Estados Unidos da América têm o Brasil como inimigos. O brasileiro é inimigo dos Estados Unidos da América na ótica do norte-americano. Então ele vai querer sempre que você, que é brasileiro, assim como eu, se dê muito mal. Você esteja sempre na pior situação para que seja explorado como mão de obra barata, como subpovo e outros aspectos. Então, Donald Trump inventou essa que vai taxar, Lula quer curar os males do mundo com cerveja num bar, não é? Ele disse que ia acabar a guerra da Ucrânia assim, e agora com jabuticaba. Sim, Lula é um tremendo escroto. Me decepciono muito, porque eu votei nesse cara e acreditei nele, até lutei por esse cara quando ele estava prestes a ser preso. Fiz mobilizações muito importantes aqui na Europa para que o nome dele fosse ventilado e houvesse mobilização internacional em defesa dele. Fiz isso porque eu achava que aquela prisão, naqueles moldes que estavam tentando conduzi-lo à prisão, poderia transformar o Brasil em que qualquer político poderia ser preso depois, e isso se consolidou como verdade. Temos aí uma clara invasão da justiça na política. O Brasil não é uma democracia. Na verdade é o seguinte, o que chamam de democracia no Brasil é uma grande farsa. Existe um acúmulo muito grande de riqueza, a elite ficou mais rica, o povo ficou mais pobre, e todas as práticas políticas e econômicas do Brasil são escravagistas. E Lula faz parte dessa estrutura que conduz o povo para o curral, para o abate. E Bolsonaro também, Temer também, Dilma também.
Então, o Fernando Henrique Cardoso não precisa falar, né? Então, o problema do Brasil é que essa redemocratização ela não deu certo. É por isso que o Brasil está tão vulnerável hoje. O Brasil está vulnerável porque não tem liderança. As instituições brasileiras estão ocupadas por infiltrados, por corruptos ou por incompetentes. A política está ocupada de diferentes maneiras. O processo eleitoral brasileiro não pode ser questionado. Você imagina o que é isso? O processo eleitoral do Brasil não pode ser questionado. E aí nós temos pessoas que saem do nada com milhões de votos e são eleitas. E o que é que elas fazem? Trabalham por uma taxa Selic de 15%, trabalham para que o salário seja o pior possível, por uma escala 6 por 1. Né? Então, esse tipo de coisa, que o que chamam de democracia e o que chamam de golpe também, golpe sem arma, onde quem foi preso foram os desavisados, imbecilizados, decorrência natural de uma educação fraquíssima, de uma imprensa corrupta, que é conivente com a exploração do povo brasileiro e das condições com que o Brasil se coloca como um pária internacional. O Brasil hoje é o país que sabota o bloco BRICS, que é o bloco que pode salvar o Brasil. Então, existem muitos problemas. Por isso que eu falei que falar do Brasil é falar sobre geopolítica. O mundo está em guerra, em diferentes frentes. Essas guerras estão começando a ficar cada vez mais interligadas, o que pode constituir na eclosão de uma guerra mundial nos moldes como elas são conhecidas. Só que ela só será anunciada no fim, porque não se anuncia a guerra mundial no começo. Não esperem que vai aparecer alguém no jornal ou um plantão da televisão interrompendo a programação normal para dizer que começou a Terceira Guerra Mundial. A Terceira Guerra Mundial já está acontecendo, de certa forma, com a Ucrânia. A própria Kamala Harris falou que são 50 países contra a Rússia. Esses países agora querem punir Brasil, China, Índia, porque fazem negócios através do bloco BRICS com a Rússia, uma tentativa clara de sabotar os BRICS. Lula já tenta sabotar por dentro, querendo fundir o BRICS com G20, G7, um canalha de marca maior. Propor isso é exatamente propor a escravatura eterna. Ele que já está lutando para esse acordo do Mercosul com a União Europeia, e eu digo isso aqui porque foi ministro de Lula, Samuel Pinheiro Guimarães. Você que acompanha meu trabalho sabe, ele comentava numa das páginas que eu comecei a minha carreira como, vamos dizer assim, youtuber, nem sei se é isso aí que chamam. Na verdade, eu nunca fui só isso, eu sempre estive em todas as redes e trabalhava sempre em rádio e televisão. Mas quando eu comecei a aparecer em redes sociais, Samuel Pinheiro Guimarães, uma pessoa que eu tive a honra de conhecer e conversar com uma frequência enorme, trocávamos ideias. O livro dele, o último, que nem foi lançado, eu recebi através do e-mail com o pedido dele para que eu fizesse as correções, assim como era com Luiz Alberto Moniz Bandeira. E eu tenho muita alegria de ter tido contato com pessoas tão inteligentes. E o Samuel Pinheiro Guimarães chamava o acordo do Mercosul com a União Europeia de acordo caracu, porque a Europa entrava com a cara e o Mercosul com o resto, especialmente o Brasil. Então, é isso que Lula está querendo fazer com o Brasil. E ainda tem coragem de dizer que defende os interesses do Brasil e do povo brasileiro. Sim, é de uma canalice sem tamanho. Né? Bolsonaro querendo que Trump mate o brasileiro através de taxas, porque ele está tentando fugir da cadeia. O filho dele nos Estados Unidos fazendo um trabalho sujo de sabotagem ao país. E é tudo muito grave. O momento do Brasil é de crise institucional. Mas o momento do planeta é que o Brasil fique estagnado, porque mesmo que o Brasil esteja uma merda de tão mal administrado e ocupado por corruptos e por sabujos, o Brasil continuaria num ritmo que seria maior do que o decréscimo que vai ter na economia dos países ocidentais, especialmente Estados Unidos e países europeus. Porque quando eles resolveram mergulhar de cabeça na piscina vazia da Ucrânia, eles perderam feio na economia. Eles esperavam que a Rússia fosse ficar de joelhos e quebraram a cara. Aí temos guerra no Oriente Médio, em que Israel, uma mistura de insanidade
religiosa, um fanatismo inexplicável, de povo escolhido, terra prometida, aquela balela, não é? Esse pessoal está querendo formar a grande Israel, querendo brigar com todo mundo da região. Só que para Israel fazer guerra precisa de quem? Precisa dos Estados Unidos e precisa da OTAN. E esses países não podem estar na Ucrânia e no Médio Oriente. E ainda tem Taiwan e China. Então, eu pergunto a você, qual é a chance do Ocidente ganhar? Nenhuma, zero. Por isso que esse ataque agora no Brasil. Pastores picaretas de igreja neopentecostal, eles estão dentro desses escândalos de corrupção que estão acontecendo no Brasil. Esse dinheiro está sendo revertido em apoio à guerra de Israel, limpeza étnica, não só na Palestina, como também em outros países da região. De repente é o escândalo do INSS, ninguém fala mais, agora já é o escândalo da educação, daqui a pouco vai ser outro escândalo, é tanto escândalo que as pessoas se perdem no meio do dinheiro roubado. Por isso que pastores inexpressivos e nitidamente corruptos e mal intencionados chegam ao poder para que possam ter acesso a informações, nomeando pessoas para dentro das instituições, pessoas que vão trabalhar para os serviços de inteligência de Israel e Estados Unidos, para fazer uma espécie de lava-jato silenciosa dentro das instituições. Agora, por exemplo, o Poder Judiciário vai admitir 200 novos assessores. Todos eles serão atores de serviços de inteligência, irão trabalhar como espiões, passando informações estratégicas sobre o país para que o Brasil seja minado por dentro. É preciso parar. Essa nova República Brasileira, ela acabou, ela não existe mais. É preciso que seja dado um basta. A taxa Selic de 15% é inadmissível, isso nem se discute. Enquanto isso, as pessoas estão discutindo se Lula tem percentual, tudo mentira, é tudo pesquisa fraudada. Lula não tem voto nenhum, Bolsonaro também não tem. Na verdade, existe uma carência de nomes tão grande que a única pesquisa que é séria veio de fora dizendo que quase da metade da população brasileira não acredita nas instituições e nos poderes constituídos. Esta é a pesquisa que está sendo escondida. A população brasileira não confia mais nas instituições. Significa o quê? Que esse sistema atual, né, que é posterior ao que chamaram de ditadura, mas que foi o período em que o sionismo foi proibido no Brasil e que o Brasil mais se desenvolveu, especialmente com Ernesto Geisel, né? Esse período não é democracia, é acúmulo de riqueza, é banalização das instituições, uma ode ao que chamam de liberdade, é simplesmente a normalização do sexo, é a carnavalização da sociedade brasileira, não é? Com lampejos de vida normal, mas virou um grande carnaval, violência, tráfico de drogas, um narco-estado, corrupção por todas as vias, e o povo brasileiro é muito maior do que isso. Por isso que é preciso que tenhamos a consciência de que somos culpados também. Precisamos sim questionar, brigar, vai ser preciso, porque de uma maneira ou de outra, o povo vai acabar morrendo de fome, desemprego, depressão, todos os males que o neoliberalismo impõe a um povo. Veja a Grécia, o número de suicídios aumentou muito. E outros países. Então, o Brasil é vítima de um ataque muito grande. O IBAMA proibindo o Brasil de explorar o pré-sal. Fecha o IBAMA. Demite presidente da Petrobras imediatamente. Se a Petrobras apresenta um projeto que não tem viabilidade ecológica a essa altura do campeonato, uma das principais empresas de petróleo do planeta, é incompetência da gestão. Demite. O Brasil tem que explorar suas riquezas e tem que ser em benefício do povo brasileiro. IBAMA não pode parar uma coisa dessa. Marina Silva não pode parar a construção de ferrovias no Brasil. Lula não pode trair o Brasil com os BRICS. Não pode. O bloco BRICS é a salvação do Brasil, porque senão vai ser só exploração. O Ocidente é exploração. O Ocidente é a corrupção. Precisamos parar com isso. É por isso que eu fiz esse vídeo, porque é muita coisa misturada numa grande salada, como vocês mesmos viram, que realmente eu fico indignado, mas eu acredito que possamos fazer algo para mudar.
Comece fazendo uma reflexão sobre o seu papel, sobre a sua culpa em tudo isso. A partir daí, certamente, nós vamos poder construir novos caminhos, porque do jeito que está, não dá. Um grande abraço e até o próximo vídeo.